Hoje nós vamos considerar uma doutrina que para as testemunhas de Jeová é fundamental. É a doutrina que basicamente dá autoridade à religião para controlar os seus membros. Nós estamos falando da doutrina do escravo fiel e discreto, ou prudente, conforme um ajuste na tradução que eles fizeram recentemente. Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Bom, essa é uma parábola que Jesus fez aos seus discípulos, e nós vamos ver que o entendimento dela, até mesmo pelos próprios discípulos ou apóstolos, na época de Jesus, ou durante o primeiro século, era que aquilo ali se aplicava a eles mesmos, a todos eles e a função que eles tinham. Mas as testemunhas de Jeová hoje fazem uma aplicação bem particular dessa parábola. Elas dizem que aplica-se apenas a elas e apenas à liderança delas a partir do ano de 1919. Mas como será que surgiu isso? Como será que essa doutrina evoluiu? É isso que nós vamos abordar no vídeo hoje. Eu fiz uma extensa pesquisa, ano por ano, nas publicações originais dos estudantes da Bíblia. Então nós vamos traçar a evolução dessa doutrina. Como começou? Quais foram as primeiras explicações? Bem, lá no início da obra, em 1879, vamos lembrar que Russell era um jovem idealista, espiritualizado, que queria encontrar verdades bíblicas. Então ele reuniu um grupo de estudos e eles passaram a pesquisar coisas da Bíblia. Naquele início, eles viam que não se deveria exercer autoridade clerical excessiva. Eles entendiam que todo membro da igreja, todo membro gerado por Espírito, pertencia à igreja verdadeira, não a uma denominação. Então, especificamente sobre essa parábola, veja o que Russell tinha a dizer na Sentinela de 1881, de outubro e novembro, na página 291, isso do encadernado, né? Ele diz ali: acreditamos que cada membro do corpo de Cristo está envolvido no trabalho abençoado, direta ou indiretamente, de fornecer alimento no devido tempo à família da fé. Quem é, pois, o escravo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Não é um pequeno rebanho de servos consagrados que cumprem fielmente seus votos de consagração, o corpo de Cristo? E não é todo o corpo, de forma individual e coletivamente, fornecendo o alimento no tempo apropriado à família da fé? Então note que, bem no início, em 1881, alguns anos após a formação do grupo, eles tinham essa visão, que é o entendimento básico, né, dos principais eruditos que explicam essa parábola. Então vamos continuar analisando essa doutrina. O que eles diziam 10 anos depois disso, em 1889. Aí nós temos aqui o comentário que aparece no volume 2 de Estudos das Escrituras, O Tempo Está Próximo, na página 164. E aí diz: o precedente, cuidadosamente examinado, nos ensina claramente que, no fim desta era, haverá uma classe negando que o Senhor esteja presente. Não negando que ele venha em algum momento, mas que ele já tenha vindo. E que, por espancar ou se opor duramente a seus coescravos, que devem, portanto, estar ensinando o oposto, que o Senhor veio. Qual deles é o escravo fiel e prudente, e qual deles está no erro, é claramente indicado por nosso Senhor. Bom, aqui nós já vemos digamos assim, um certo exclusivismo. Aqui, Russell, ele basicamente está dizendo que a classe dos cristãos, ou melhor, dos servos ou escravos, o escravo fiel e verdadeiro, ainda continua sendo uma classe de indivíduos e não um indivíduo. Mas essa classe agora, ela já não se encontra em todos os sistemas denominacionais. Agora ela já está mais especificamente ligada a um grupo que ensina que o Senhor já está presente. Então você percebe que a condição para se ser fiel era estar ensinando que Cristo estava presente. Quem não ensinava isso não seria o servo ou o escravo fiel e prudente. Mas ainda assim, Russell poderia estar falando de um indivíduo ou de uma classe, ele não foi específico aqui. Vamos avançar um pouco. Em 1890, em abril de 1890, a Torre de Vigia de Sião faz o seguinte comentário: desde que a igreja teve uma existência, Deus escolheu alguns de seu meio como servos especiais do corpo, alguns que possuíam capacidade de ensino especial. E abençoado é aquele escravo que, quando o mestre retornar, é encontrado fornecendo alimento no devido tempo à família da fé. Então aqui, veja, embora não esteja afirmando que é uma pessoa, o que é Russell,
já está dizendo que Deus escolhe alguns do seu meio como servos especiais do corpo. Então nós vemos aqui a doutrina já começando a tomar forma, a tomar cores, não é? E falou que alguns desse meio, que são servos especiais do corpo, ou são parte do escravo fiel e que tem a função de dar alimento no devido tempo. Vamos continuar com a nossa análise. Vamos a 1896. Já estamos agora em A Torre de Vigia de Sião de 1º de março. E aí nós temos um artigo com o título Aquele Escravo, ou Aquele Servo, ou O Servo. Bom, já estamos com um artigo específico sobre isso. Notem o comentário que Russell fez. Em nosso exame daquele texto, de Mateus 24 e 45, demos a impressão que tratamos o termo aquele escravo como se o Espírito Santo tivesse errado ao dizer aquele escravo, quando significava escravos, plural, e nós o aplicamos a todos os verdadeiros servos de Deus. Desde então temos recebido, de vários lugares, objeções a essa aplicação tão geral, ou tão ampla, e a sugestão de que seria errado permitir que a modéstia ou qualquer outra consideração, boa ou ruim, afete nosso julgamento na exposição da palavra inspirada. E notem, e com esse ponto de vista, concordamos. Bem, então aqui em 1896, na Torre de Vigia de Sião de 1º de março desse ano, Russell basicamente ele diz que, olha, naquele artigo de 1895 nós usamos o termo no plural, mas nós concordamos que a modéstia não deve influenciar o nosso julgamento e o que a Bíblia diz, porque a Bíblia usa o termo no singular. Então aqui, olha só, isso é um ponto fundamental na história da doutrina do escravo, que ele deixa de ser oficialmente um coletivo, o plural, e passa a aplicar-se ao singular. Mas o interessante é que aqui, se nós formos analisar friamente, não está dizendo ainda que é Russell. Porque, embora ele concordasse que o termo é no singular, não ficou claro se seria aplicado a um indivíduo, no caso ele, ou a um canal. Não é? No caso, a Sociedade Torre de Vigia, ou mesmo a revista Torre de Vigia de Sião, que hoje é a Sentinela. Então, por causa dessa dúvida, por Russell não ter dito com todas as letras, o que aconteceu? Algum tempo depois, a esposa dele, Maria Russell, escreveu para a Sentinela e fez uma pergunta direta. O título do artigo é Escravos Prestam Serviço. E é em forma de pergunta. Então é assim, pergunta. Na Torre de Vigia de 1º de março de 1896, no artigo para a Escola Dominical de 22 de março, você destacou os termos aquele escravo, seus co-escravos e o grupo geral dos domésticos do Senhor, no que parece para mim algo correto e ordenado. Mas você não especificou quem você entende ser representado pelas 3 partes mencionadas, aquele escravo, seus co-escravos e os domésticos. Mas quem é aquele escravo, ou o escravo? Seu artigo não diz quem é aquele escravo, e eu estou um pouco intrigada com isso. Poderia se referir à revista Torre de Vigia de Sião, ou à Sociedade de Tratados, ou seja, a Sociedade Torre de Vigia de Tratados? E a resposta que ele deu foi assim: nós propositadamente evitamos fazer uma aplicação de quem era aquele escravo. Nós simplesmente corrigimos uma antiga crítica demasiadamente descuidada da lição e mostramos que a linguagem das escrituras foi bem cuidadosamente escolhida para não deixar dúvida de que se trata um único servo. Mas olha o detalhe, ele coloca entre parênteses, animado ou inanimado, que o Senhor usaria especialmente no tempo presente para dispensar a verdade presente a co-escravos, bem como aos domésticos. E continua mais abaixo no artigo. Mais do que qualquer outro servo, agora notem, a Torre de Vigia de Sião tem se oposto ao pensamento de que a Igreja de Cristo é composta por uma classe clerical comissionada para ensinar e uma classe leiga não comissionada para ensinar a palavra de Deus. Então, ele concorda, ele diz que é um único servo, mas aí entre parênteses ele coloca animado ou inanimado, ou seja, um ser humano ou uma instituição. Ele não afirma especificamente que era ele, e mais abaixo ele meio que coloca a Torre de Vigia de Sião, ou seja, a revista, que hoje é a Sentinela, como sendo um servo, né? Ele diz assim, mais do que qualquer outro servo, a Torre de Vigia de Sião tem se oposto ao pensamento de que a Igreja de Cristo, etc, etc. Então ele põe o foco não nele, mas na Torre de Vigia de Sião, que hoje é a Sentinela, pelo menos é a continuação que as Testemunhas de Jeová deram, né? No nosso ponto de vista, são 2 revistas diferentes. A Torre de Vigia de Sião terminou em 1916.